vamos dar início ao segundo bimestre. Nossa aula de ética, a gente vai estar usando o nosso livro, né? O qual vamos estar explorando o terceiro capítulo. E eu peço que todos executem a tarefa. O capítulo da gente tem por título Somos Cidadãos do Mundo. É um tema bem real no momento que a gente está vivendo, né? Onde a gente está vivendo um momento globalizado, tendo noção de que as nossas atitudes elas afetam a sociedade. E levando em conta que o que é ser cidadão? Vocês sabem o que é ser cidadão? Cidadão é ter direito a quê? Ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, igualdade perante a lei, direitos civis, votar, poder ser votado, direitos políticos. Então, todos nós estamos dentro desses tópicos. E aqui ainda frisa que essa questão de igualdade perante a lei. Porque a nossa igualdade, a gente tem que ser limitada por lei, tem que ser algo que leve para o bem. Porque se fosse só direito de igualdade, se não tivesse um limite da lei, a gente perderia o controle, a maioria se acharia maior que os outros. Então esse tema do capítulo ele veio bem a calhar agora, somos cidadãos do mundo. E a gente está vivendo um momento assim, que as nossas ações afetam diretamente no coletivo. A gente está passando por um momento em que a gente está sendo obrigado a ficar dentro de casa, convivendo com a família. Então, as nossas ações vão irritar ou vão alegrar quem está próximo da gente. E a gente obedecer um decreto que é uma lei, ficando em casa, a gente vai estar favorecendo a melhora da saúde física no momento, e quem desobedece corre o risco de ser contaminado ou contaminar. Sabemos que na nossa cidade ainda não está tendo casos, mas há suspeitos. E por que suspeito? Porque estiveram próximo de alguém que já foi contaminado. Eu acho que só o fato da pessoa se achar que pode ter sido contaminado porque ele esteve próximo de alguém já afeta ele emocionalmente. E no nosso assunto aqui, ele começa da seguinte forma: qual o seu centro de compromisso diante dos problemas da sua comunidade, do seu país e do mundo? Agora é o momento certo para a gente responder isso. Porque para trás a gente estava vivendo de forma tipo individual, onde vocês, quando estavam em salas, a gente dava atividade para vocês, a maioria cumpria, a minoria não, mas acabava só se prejudicando. Mas a gente estava falando do contexto da educação, dentro da sala, que você fazer ou não fazer, a consequência só vem para você. Mas a realidade do momento é que as nossas atitudes agora afetam o nosso eu e a comunidade, quem está perto da gente. E qual é o nosso papel nesse momento? Qual é o seu papel? Você tem que fazer a sua parte. E a gente vê que tem crianças, aqui mesmo na minha casa, próximo, é uma via de caminhada, de ciclismo. E tem horas que a gente vê um monte de criança, gente, porque não tem 16 anos, aglomerada, fazendo ciclismo, como se não estivesse participando da sociedade, porque caso venha alguém contaminado e se aproxime, ele vai se contaminar e vai levar para a sua casa. Então a gente tem que ter essa consciência de que as nossas ações como indivíduo, ela afeta diretamente a sociedade, a nossa família, né? E a segunda pergunta aqui que tem no livro é o seguinte: você se sente inteirado com a sua nação e com as outras nações? Porque a gente está vivendo uma realidade no Brasil, só que essa mesma realidade já aconteceu em outros países. E as consequências são devastadoras. Mas a gente vê que determinada postura de um país que foi bem sucedido influencia nas atitudes do outro país em relação a se defender de certas situações, no caso a pandemia agora. A gente vê a França aí, um país que não observou as leis que tinham sido tomadas em outros países e teve uma perda
irrecuperável de habitantes. Aí já teve, no caso do Brasil, que está tentando cumprir regra de isolamento, causando muita polêmica. Muitos concordam, muitos discordam. Mas a verdade é que até dentro do Brasil mesmo, a gente vê estados que aderiram ao isolamento e outros não. Os que brincaram estão pagando um preço muito alto. Os que levaram a sério, a gente vê nos gráficos que a resposta está dada, que tem efeito, a perda é mínima. E eu creio que vocês, como alunos de 8º ano, estejam vendo nas mídias, acompanhando os gráficos de contaminação, de morte, de recuperação. Se não estão, comecem a fazer. Porque a gente está fazendo parte do momento que está se construindo a história. E o tema aqui é somos cidadãos do mundo. Então a gente faz parte desse mundo, sim. Tem atitudes que são tomadas aqui, que ultimamente, como o nosso meio de comunicação mais usado é a mídia, é o YouTube, é o Instagram, então tudo que a gente vai publicar vai chegar dentro do país ou em outras nações também, porque a mídia a gente sabe que ela tem acesso ilimitado, certo? Então o que acontece? Vocês vão estar lendo o texto do capítulo 3, que é na página 28 e 29, é um texto bem pequeno. Vocês vão me preparar um resumo desse texto. E essa é a primeira parte, ela está cheia de perguntas e vocês vão responder essas perguntas no caderno de vocês, de forma organizada, né? Vocês têm que ter noção de que essa realidade que a gente está vivendo, ela está afetando não só a saúde, mas a economia do nosso país, certo? Então eu quero que vocês estejam falando sobre isso. Infelizmente, é a realidade, é o assunto do momento, é uma pandemia. Então procurem o conceito de pandemia, que eu não sei se todos estão cientes do que é, não vou dar para que gerem uma tarefa. Então eu quero que vocês estejam pesquisando pandemia, epidemia, ok? Pandemia e epidemia. E vejam a diferença. Dentro do nosso assunto, a gente tem um parágrafo aqui que fala que as fronteiras entre as regiões, ela estava diminuindo. Só que agora, devido a essa pandemia, muitos países estão com as fronteiras fechadas, né, impedindo que haja essa transição de país para que não leve uma contaminação. E até dentro do nosso país mesmo, a gente já está tendo essa limitação da fronteira, onde não se deve passar de um estado para o outro, porque o risco de se trazer a doença é grave e vai afetar a toda a comunidade, toda a sociedade, né? E eu acho que esse problema veio para a gente fazer um exercício da nossa participação como cidadão do mundo, da nossa sociedade, nos analisarmos como indivíduos, né, para nos tornarmos melhores, levar a sério, dar valor quando retornar à sala de aula, o convívio em sociedade, né, valorizar cada situação que tinha muitos que estavam brincando, não estavam levando a sério, né, saber que a tua atitude, o teu comportamento, ele vai afetar várias pessoas, né, e que vocês se tornem cientes disso. E nesse capítulo ele vem muito isso. E a gente sabe que ética é uma questão de leitura, buscar conhecimento para poder ter argumento, né, para construir pensamento, ideias, ajudar, ser ajudado. Então é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês estejam lendo todo o capítulo, que é minúsculo, como vocês estão vendo. Aqui no livro mesmo a gente tem uma cena de solidariedade, né, onde tem um jovem ajudando um idoso, que muitas pessoas se puseram na posição de estar ajudando o próximo, a família, o vovô, a vovó, o vizinho mais velho, de estar indo comprar uma coisa. Então vocês mergulhem dentro desse capítulo. Busquem o conceito de cidadão, busquem o conceito de indivíduo,
Busquem o conceito de política, né? Porque a política ela não é só a política administrativa do mundo, do poder político, do poder público, não. Políticas são atitudes, são ideias de ajudar a comunidade, né? Então que vocês sejam capazes de serem críticos, de saber analisar situações, resolver problemas, dar soluções, ok? Eu também vou estar deixando abaixo, eu vou enviar uma música para vocês do Milton Nascimento e Fernando Brent, para que vocês façam análise dessa música levando para o contexto da cidadania mundial, né? Saber que as nossas atitudes, por mais que sejam Eugênio Barros, se for uma coisa positiva, ela vai ter alcance. E se for uma coisa negativa também, pode ter alcance, porque a gente não é diferente de ninguém, certo? E é isso, é dessa forma que a gente vai estar trabalhando agora no segundo bimestre, no primeiro momento até segunda ordem de decreto pelo governo, né? O retorno da aula presencial. E levem a sério, gente. Eu quero que vocês leiam no mínimo 3 vezes esse texto, né? Somos cidadão do mundo. Ele é um texto muito pequeno, então não tem muito que eu estar falando para vocês, porque eu quero que vocês estudem e respondam e enviem, ok? Então, desde já, conto com a responsabilidade de cada um.